Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã que estamos aqui buscando a Tua face. Queremos apresentar o Teu servo, o cálice, em Tuas mãos. Que ele possa ser usado por Ti, Senhor, a falar conosco aquilo que o Senhor tem derramado sobre ele, Pai. Possamos nos encher do Teu Espírito também através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe todos que estão nos assistindo nesta manhã, que está sendo impactado pela presença do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Não é fácil estar pregando aqui, dá um tremor, dá aquela responsabilidade, né, que o Senhor nos concede, mas o Senhor é fiel. Quando Ele chama, Ele garante. Não somos nós que garantimos nada, amém? Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12, verso de número 7. Amém? Quantos acharam de glória a Deus? Amém. Então vamos ler. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, tocando o lado de Pedro, e ele o despertou. Diga, Pedro despertou. Dizendo, levanta-te depressa. Diga, levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E então as correntes quebraram das suas mãos. E o anjo disse, veste-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais, põe-te a capa e segue-me. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que esta igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja separada por Cristo Jesus, foi uma igreja discipulada por Cristo Jesus, foi uma igreja doutrinada por Cristo Jesus, foi uma igreja que aprendeu muito com Jesus. E quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, eu tiro várias lições. A lição da obediência, a lição da unidade, a lição da perseveração e a lição de viver a prioridade de Cristo, que é missões. Essa igreja nos ensina a nos posicionar no campo missionário. E quando eu olho para essa obra, essa agência missionária, eu vejo os desafios que nós passamos, eu vejo as lutas que passamos, e a gente aprendemos com essa igreja, porque essa igreja perseverava, essa igreja, ela vivia em unidade, e nós estamos vendo acontecer isto no nosso meio. O pastor Martins, direcionado pelo Espírito Santo, buscando a cada dia a nos envolver na unidade, porque eu aprendo que através da unidade é que o Senhor manifesta a tua glória, é que o Senhor se faz presente, é que o Senhor direciona a tua obra. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, ele aparece aos seus apóstolos, e por 40 dias o Senhor os ensina acerca do reino do céu. O Senhor instrui os seus apóstolos, o Senhor fala também do batismo de João Batista. E a Bíblia vem dizer que o Senhor vai assunto ao céu diante dos apóstolos. E a Bíblia vem nos dizer que o Senhor deixou uma ordem
para que eles fossem para Jerusalém, até que do alto sejais revestido para a obra missionária. Nós oramos para a igreja de Atos dos Apóstolos e vemos que é uma igreja que era movida pelo Espírito, que era guiada pelo Espírito. Um dia Jesus falou: irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Jesus prometeu o Espírito Santo. Para quê? Para conduzir a igreja, para tabernacular a igreja, para direcionar a igreja. E a Bíblia vem dizer que os discípulos ouvem Jesus e obedecem Jesus. A Bíblia vem dizer que eles foram para Jerusalém. E o texto vem dizer que no capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam orando. A Bíblia vem dizer que já havia 10 dias eles orando, esperando receber o revestimento para a obra missionária. A Bíblia diz que eles oravam em comunhão. Eles oravam buscando receber o revestimento do Espírito Santo. Eu já vejo a unidade da igreja. A igreja entende que para ser envolvida pelo Espírito Santo é necessário ter unidade, é necessário ter comunhão, é necessário se humilhar. E eles ouviram a voz de Jesus e eles estavam ali orando, perseverando, porque eles sabiam que a obra missionária é uma obra de batalha, é uma obra árdua, e era necessário estar juntos para ali estar guerreando as guerras do Senhor. A Bíblia diz que de repente houve-se um som, um vento veemente impetuoso que invadiu toda a casa, e sobre eles línguas repartidas, e todos cheios foram do Espírito Santo para a obra missionária, para fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que de repente Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo ali no Sinédrio, e a Bíblia vem dizer que ele começa a pregar. Ele traz a profecia do profeta Joel a Cristo Jesus, falando acerca das profecias, falando acerca das promessas de Jesus. A Bíblia vem dizer que ali 3.000 almas foram alcançadas pela pregação de Pedro, mas não para por aí. A Bíblia vem dizer que também, quando chega em Atos capítulo 3, o texto vem nos dizer que havia um homem sentado ali, e a Bíblia vem dizer que aquele homem estava há muito tempo ali, sentado pedindo esmola, e a Bíblia vem dizer que muitos passavam por ali. A Bíblia vem dizer que havia ali uma porta, que era do tempo chamada Porta Formosa, só que a Bíblia vem dizer que muitos passavam por ali, e ninguém resolvia o problema daquele homem. O homem estava posto ali pedindo esmola. Só que é interessante, havia um culto ali dentro, muitos passavam por ali, muitos davam esmola, mas não mudava a situação daquele homem. Aquele homem estava ali a todo tempo. A Bíblia diz que ele era colocado ali, e aquele homem pedia esmola, só que a esmola não poderia resolver a necessidade daquele homem. Aquilo que aquele homem precisava, a esmola, o dinheiro, a prata, o ouro não podia resolver. Mas a Bíblia vem dizer que de repente veio Pedro e João para a oração da hora nona. Como costume dos judeus orar, eles tinham teus costumes a orar. E a Bíblia vem dizer que eles vêm unidos em forma de unidade. O texto vem dizer que aquele homem estava ali. E a Bíblia vem dizer que Pedro olha para aquele homem pede esmola a Pedro. E Pedro fita os olhos para ele. É interessante que a Bíblia vem nos dizer que muitos passavam por ali, muitos davam esmola àquele homem, mas muitos não transformava, não mudava a vida daquele homem, porque não compreendia que a maior necessidade daquele homem era se levantar e ser curado. Só que a Bíblia vem dizer que de lá para cá vem uma igreja missionária, vem uma igreja que está em movimento pelo Espírito. E a Bíblia vem dizer que quando Pedro e João se aproximam, ele olha e pede esmola a Pedro e João. E o texto vem dizer que Pedro, fitando os olhos, olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E aquele homem se levantou. A Bíblia vem dizer que quando aquele homem se levanta, ele vai para o templo adorar. Eu aprendo que a maior necessidade daquele homem era só querer adorar, era só querer estar dentro do templo. E muitos estão assim, irmão, muitos do nosso século, eles estão se preocupando com o ouro, com a prata, mas a igreja missionária não. A prioridade dela é a alma, a prioridade dela está no campo missionário, a prioridade dela é alcançar as vidas.
vivendo aquilo que Jesus falou: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. A prioridade de Cristo Jesus sempre foi almas. E a Bíblia vem dizer que essa igreja, ela vive aquilo que Jesus ensinou a viver. E mediante as lutas, os desafios, mas elas buscavam viver, os apóstolos buscavam viver aquilo que Jesus os ensinou. E eu quero colocar um tema para essa mensagem, nesta manhã. E o tema é que ninguém pode parar a igreja missionária movida pelo Espírito. Ninguém pode parar, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ninguém pode parar, porque a igreja missionária é movida pelo Espírito do Senhor. A Bíblia vem dizer que depois que Pedro cura aquele homem entra no templo, saltando, glorificando ao nome do Senhor Jesus. E quantas pessoas, irmãos, se encontram aí presas, aprisionadas, só querendo ter encontro com Jesus, e muitos só têm dado o ouro e a prata, mas a necessidade daquela vida é receber a água viva, é receber Cristo Jesus, e eles não entendem. A preferência muitas das vezes é estar no templo adorando, a preferência muitas das vezes é festividade, enquanto as almas gritam, enquanto as almas estão opressas, enquanto as almas estão perecendo. Mas Deus levantou missionários que têm compromisso com o reino, que têm prioridade em como alcançar vidas para proclamar as boas novas. A Bíblia diz que depois que Pedro, ele entra com aquele homem, eles ficaram apavorados sem saber o que aconteceu, porque eles viam que era o homem que estava ali, pedindo esmola há muito tempo. Quem não vive missão nunca vai entender milagre. Sempre vai procurar inventar alguma coisa. Por quê? Porque não vive missão. Porque não entende o que é ser agente de milagre. Não entende o que é chorar por uma alma. Não entende o que é padecer. Não entende o que é renunciar. Não entende o que é viver a prioridade de Deus. E Jesus nos ensina. Ele viveu a prioridade de Deus. Ele desceu como o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, para trazer a salvação, para nos resgatar, para nos comprar, porque estávamos condenados. E nós fomos resgatados por Ele. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Para da onde nós passarmos, vida seja alcançada, porque o Espírito de Deus está sobre nós. E Ele nos ungiu para levarmos as boas novas aos cativos e os oprimidos. Ele nos chamou para alcançar os opressos e para que muitos sejam mudados as suas vestes de luto e recebam as vestes da salvação. A Bíblia diz que Pedro e João, depois daquele ato, eles foram presos. E a Bíblia diz que no capítulo 4 eles estavam presos por causa da cura daquele homem. Irmãos, muitos de nós iremos enfrentar prisões, mas vale a pena por uma vida. Muitos de nós enfrentamos luta, mas vale a pena. Muitos de nós enfrentamos enfermidade, mas vale a pena. Muitos de nós somos atingidos na área financeira, mas vale a pena. Muitos de nós muitas das vezes se encontramos numa guerra travada, mas vale a pena, porque estamos vivendo a prioridade de Deus, ser guiado pelo Espírito da verdade. A Bíblia diz que Pedro ali no Sinédrio é interrogado, mas ele começa a falar. Ele começa a falar diante daqueles homens cheios do Espírito Santo. E é interessante que todavia a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que nos incentiva a viver no campo missionário. Em Atos capítulo 12, a Bíblia vem dizer que o rei Herodes, ele se levantou contra a igreja. Ele se levantou e mandou prender alguns da igreja, mandando prender
a Tiago, matando a Tiago a fio de espada, irmão de João. E a Bíblia vem dizer que ele viu que os judeus se agradaram. E o texto vem dizer que ele também mandou prender a Pedro. É interessante isso aqui, porque sempre irão tentar parar a igreja missionária, porque é a igreja que frutifica, porque é a igreja que avança, porque é a igreja que alcança os opressos, oprimidos, aqueles que estão no valado, aqueles que estão sem vontade nenhuma de viver. A igreja alcança, a igreja alcança, a igreja resgata e a igreja traz para perto de Jesus. A Bíblia vem dizer que Pedro é preso na festa dos pães asmos, que era uma festa que eles festejavam depois da saída do Egito. Eles não comiam o pão com fermento, tiravam o fermento, festa dos pães asmos. E o texto vem dizer que ele entregou a Pedro a 16 homens e colocou Pedro na prisão. E Pedro estava preso. Só que eu aprendo algo aqui. Mas a igreja não cessava de orar. A igreja continuava no foco. A igreja continuava se humilhando. A igreja continuava ligada com o céu. A igreja continuava de joelho diante do Senhor. A unidade da igreja não perdeu. A igreja continuou no foco, mas Pedro está preso. Mas Pedro está cativo. E a igreja está orando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que tentaram também parar os nossos pais na fé, tentaram parar os patriarcas, mas o Espírito os conduziu. Tentaram parar o povo no Egito depois da morte de José, mas a Bíblia vem dizer que aquele povo, quanto mais Faraó se levantava, o povo crescia, se multiplicava, e a Bíblia vem dizer que aquele povo no Egito virou ameaça para Faraó. Só que a Bíblia diz que no capítulo 2, a partir do verso 23, a igreja orou, eles clamaram pela sua sortura, por ser liberto, e a Bíblia vem dizer que no capítulo 3, o Senhor levanta Moisés, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, vai lá libertar o meu povo, envio você como o libertador. Ninguém pode parar a igreja movida pelo Espírito. A Bíblia diz também que tentaram parar Ananias, Misael e Azarias dentro da Babilônia. Eles estavam dentro da Babilônia, aprenderam com Daniel. E a Bíblia vem dizer que Nabucodonosor levanta ali uma estátua, no capítulo 3, para que todos se prostrassem. Mas eles preferem trazer o verdadeiro culto para dentro da Babilônia. Eles não se prostram. A Bíblia vem dizer que todos se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, mas houve 3 que não se prostraram, que entendeu que a maior adoração é para o Senhor Jesus, que entendeu que o culto na Babilônia era para ser estabelecido, era para o Rei Jesus. Eles aprenderam que só podia adorar só um Deus, que é o Senhor. A Bíblia diz também que no capítulo 6 de Daniel, lançaram Daniel dentro da cova dos leões. Mas a Bíblia diz que o rei, ele não dormiu, ele jejuou. E pela manhã cedo ele foi lá chamar Daniel. E os leões jejuou. Ninguém pode parar a igreja movida pelo Espírito. Porque é o Espírito que conduz. É o Espírito que direciona. Ninguém pode parar. De repente, Daniel sai sem nenhum dano. E conversa frente a frente com o rei. E o rei fica apavorado. O rei fica impressionado. Porque quem move a igreja é o Espírito de Deus. É Ele que conduz a igreja. É Ele o dono da igreja. A Bíblia vem dizer que, voltando para o texto, a Bíblia vem dizer que Pedro estava ali preso.
E quando Pedro está preso ali, a igreja estava orando incessantemente. Já aprendemos aqui que o poder da vitória é a oração. Já aprendemos aqui que o Senhor move o lugar através da oração. A Bíblia vem dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, prenderam Paulo, prenderam Silas, eles estavam presos, encarcerados, eles apanharam, estava ali. Só que a Bíblia vem dizer que de repente Paulo olha para Silas como uns missionários exemplar e diz: Paulo, aí Silas olha, aí Paulo diz: Silas, vamos orar. E a Bíblia vem dizer que Paulo e Silas começam a orar, e de repente o Espírito move, e eles começaram a adorar. E quando eles adoraram, a Bíblia vem dizer que todos os presos ouviam, mas a adoração era deles. E a Bíblia vem dizer que de repente um terremoto, move-se a cadeia, um terremoto, move-se o alicerce, e as prisões foram quebradas. E o Senhor está dizendo para você: o poder da oração faz o Senhor mover o céu. O poder da adoração faz o Senhor mover o céu. Eles podiam murmurar, eles podiam desistir, eles podiam falar: Deus desistiu de mim. Mas não, Paulo olha para Silas e diz: não, Silas, vamos fazer algo diferente, vamos adorar, vamos orar. E aí no momento que eles começam ali a estar adorando e orando ao Senhor, o Senhor move o lugar. Interessante que o Senhor não moveu por cima, o Senhor moveu por baixo, pela base. O Senhor moveu pelo alicerce, porque o Senhor sabe onde Ele toca. E quando Ele toca, alguma coisa acontece. Missionários, o Senhor fala conosco nesta manhã. Não importa as prisões que vocês for colocados, vocês são movidos pelo Espírito, e é o Espírito que conduz, é o Espírito que dá a direção. Continue orando, continue na unidade, continue buscando a minha presença. Oravasura badagassé, chamante quebe adagassura badagassé. Não é a prisão que vai para a igreja, não é a perseguição que vai para a igreja, porque a igreja tem um que peleja, a igreja tem um que é fiel, a igreja tem um que reveste a igreja tem um que dá direção à igreja tem um que dá visão à igreja tem um que fortalece a igreja tem um que capacita a igreja tem um que enche a igreja tem um que conduz a igreja tem um que envolve a igreja tem um que dá vitória à igreja. Ei, Cafura Vadagassé, Shabadagassu, Ribacabadagasséria Yabadagasé, Antequebadagasé. Continua levantando altar, continua apresentando sacrifício, continua se humilhando, continua se prostrando, porque o Espírito conduz. Rabadagassure Mandacaiassé. Quantas vezes, ai, Senhor, essa não dá para eu ir, é tanta dificuldade, é tanto desafio. Aí o Senhor vai e usa outro, e diz: você vai sim, porque através da sua dor é que vidas serão alcançadas no campo, é através do que você está passando é que vidas vão ser tocadas, e o seu testemunho de guerra vai impactar outras pessoas. Por quê? Porque há uma essência em você, presença em você, que expande por onde você passa, que traz vida por onde você passa, que impacta a pessoa por onde você passa. Por que, Cálice? Você é agente de milagre, você é agente de transformação. Por onde você passar, vidas serão impactadas através da sua vida.
Está pensando que a prisão vai te parar? Está pensando que a perseguição vai te parar? Você tem dono, você tem dona. O SOS tem dono. Uravaia, sub, canta. Ripataia, su. Raias, teca, daia, su. Você tem dono. Quem te chamou garante. É Ele que te sustenta. Mas Senhor, está difícil. Senhor, está complicado. Mas o Nazareno, Ele te conduz. Ele te sustenta. E Ele te dá força. Tem revestimento aqui. Tem revestimento hoje. Lavaçu, Rabadagacé, Antequebias, Ripataiaçu, e cantoria faiaçé, Ravaias tu que fé, Antequebiatá. Tem revestimento, Antequeiaçu, Livi cantai andaiaçu, Livi queimante comandaiaçé. Quando me pediu revestimento, Ravaiaçé, vi quando dobrou o joelho, pediu revestimento, Dai candabassuri canta, Ribacaiaçu decaia. Este lugar é Betel, Ravaiaçu decaia, Ribadagassuri comandagassé, Betel aisticabadagaçu. Arabadabadaba, Sheikamantakayasu, Rikamatakayasu, Ayasebiadai. O Senhor está presente neste lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Grandioso seja o nome do Senhor Jesus. Ao Senhor toda glória, honra, louvor. Louvado seja o teu santo nome. Seja adorado, Senhor. Move nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. A glória é tua, a honra é tua. Tudo é para o Senhor, meu Pai. A prisão não vai parar. A igreja que é conduzida pelo Espírito a fazer missão, a prisão não vai parar. A igreja que é conduzida pelo Espírito a fazer missão. Por quê? Porque enquanto um está preso, um está orando, um está se humilhando, um está levantando altar, um está buscando o Senhor. Por que, missionário Cálice? Porque tem um Espírito que está sobre a igreja, que é dono da igreja, que conduz a igreja. Eia sé que ando, que me ondes, camada gacíbio, tei camanterebiaçu, e não pisar abadacaia suriandequeia, em lugar que não pisaram ainda, ravastu, que me onteque, portas serão abertas, ravá, stikionda vadagaçu, shikabadagacé, steikavá, sou Deus provedor, ravá, shikabadagacé, ramantoquebiandagaçu, Ibion derebiandagaçu, sou Deus desta obra. Ribion de quebia, ai chorabadagacé, ate camarabadagaçu. Quando tem faltado, ribion de que tem chegado. Ricantarabadagacé, quando tem se preocupado, rabaiaçu de cantaracá, tem sido a provisão. Ante quebiandagacé, eu sou a vossa provisão. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Muitos foram colocados na prisão, mas o Senhor levantou uma brecha para o alcançar e dizer: levanta-te e cumpre com o seu chamado. Quantos de nós estávamos presos, mas o Senhor usou na brecha e diz: levanta-te, cumpre o seu chamado, levanta-te, avança, porque eu sou contigo. Pedro estava preso, e a Bíblia vem dizer que quando ele está preso, a igreja estava orando. E eu dou glória a Deus, porque eu vejo isso acontecer nesta obra. Enquanto os espias estão lá, a igreja está orando, a igreja está cobrindo, a igreja está intercedendo. E de repente eu sinto aqueles choques de madrugada de oração descendo. Eu digo: Senhor, tem gente orando, tem gente intercedendo. Obrigado, Jesus.
É a unidade da obra. É o Espírito movendo a obra. É a obra conduzida pelo ato do Espírito. O texto vem dizer que Pedro está aprisionado com 2 guardas, um do lado, um do outro. E Pedro, ali no momento, a Bíblia vem dizer que Pedro dormiu. Só a igreja movida pelo Espírito tem essa confiança. Quantas das vezes, irmãos, estamos passando por um momento difícil, querendo resposta de Deus, querendo ouvir Deus, e Deus não fala, e nós vamos dormir chorando, sem ouvir a voz de Deus. Mas de repente o Senhor pega pessoas e usa para falar conosco, e nós ficamos na maior alegria. Pedro dormiu, Jesus dormiu no barco com os discípulos, mas houve o tempo de Jesus se levantar. E quando Jesus se levantou, o mar se calou, o vento cessou. Pedro iria se levantar, por quê? Porque a igreja orava para ter resposta, não era fora da cadeia, era dentro da cadeia. Enquanto a igreja intercede, a resposta não será fora, a resposta será dentro, porque Deus é um Deus que faz como quer, na hora que quer e no momento que quer. O Senhor fala conosco: continue se humilhando, continue orando. Vocês estão no caminho correto, vocês estão na direção do Espírito Santo. Não cesse de orar, não cesse de se humilhar. E nós aprendemos com nossos pais na fé. Quantos deles nos ensinavam? Abraão nos ensinou a se humilhar diante do Senhor, a ser levantador de altar. Abraão nos ensinou a se humilhar diante do Senhor, e veio de geração em geração. Agora o verbo se faz carne, habita do nosso meio e nos ensina a viver uma vida de oração. Por quê? Porque quando nós adoramos, tornamos semelhante a anjos. Mas quando nós pregamos, tornamos-se semelhante aos apóstolos. Mas quando nós intercedemos, tornamos semelhante a Jesus o Cristo. Por quê? Porque está escrito, Atos capítulo 7, ele está lá como nosso intercessor. Estevão se ajoelhou e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Pai. O céu está aberto, ele é o nosso intercessor. Nós temos um intercessor. A Bíblia vem dizer que Pedro estava ali dormindo e a igreja orava. E quantas vezes, irmãos, nós estamos sem força para orar, e Deus levantou a igreja que está intercedendo por nós, e de repente nós fomos dormir triste e se acordamos alegre, cheio do Espírito Santo, querendo dar glória, querendo dar aleluia, porque a oração da igreja, a unção está na igreja, o Espírito está sobre a igreja, o Espírito move a igreja, o Espírito move o anjo da igreja, o Espírito direciona o anjo da igreja, o Espírito reveste o anjo da igreja. É como está escrito: o óleo escorre pela cabeça de quem? De Arão, e depois vem pela onde? Pela barba, e depois vem pela onde? Pelas vestes. Cai na cabeça do sacerdote, passa pelos obreiros e derrama sobre a igreja. E a igreja é cheia, é envolvida com o Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu, o Senhor está falando conosco nesta noite. Continue no jejum da unidade. Eu vou terminar. Pedro está dormindo. Diga, Pedro estava dormindo. Quem está dormindo, irmão, não tem como se defender. 2 soldados, um do lado do outro, não tem como se defender. Mas Pedro estava dormindo. Só que o Pedro que está ali, ele tem uma identidade. O Pedro que está ali, ele reconhece a sua responsabilidade. O Pedro que está ali, ele conhece quem o chamou para tal obra. O Pedro que está ali, ele conhece quem o escolheu para a obra. Quem o disse que ele era aquele que seria o pastor da igreja de Atos dos Apóstolos. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo. Eu creio que Pedro estava no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. O meu Senhor me guarda
Eu creio que Pedro estava no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Ai, meu Deus do céu, Pedro estava confiante no Senhor. Quem é movido pelo Espírito não se abala com prisões. A Bíblia vem dizer que Herodes queria o apresentar no dia da Páscoa. E quando estava perto já de o apresentar, a Bíblia vem dizer que o anjo do Senhor, diga, o anjo do Senhor, se apresentou, não foi fora. Ele não pediu licença para entrar, porque ele sabe quem o mandou ir lá dentro da prisão. Ele não falou com os carcereiros, dá licença, vim visitar Pedro, como é que Pedro está? Não! Porque quem mandou ele ir ali não foi o rei Herodes, o rei da terra, foi o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, o grande eu sou que mandou o anjo ir lá. Ei, catabadagasura vadagassé, chamante quebe andaiassé, ricamanterabadagassu. Vai ter resposta de Deus. Continua orando, e a resposta não vai ser fora, a resposta vai ser dentro. Mas cara, isso é dentro que está complicado, cara, isso é dentro que está difícil, é uma guerra travada. Aí o Senhor está dizendo, a resposta será dentro, não é do lado de fora. Eu vou repetir. Repita para essa pessoa aí, eu vou terminar já aqui. Diga, a resposta não será do lado de fora, mas será dentro. Toma posse. Será do lado de dentro. Sabe por quê? Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Foi do lado de dentro que Neemias recebeu resposta. Foi do lado de dentro que Abraão recebeu resposta. Foi do lado de dentro que Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu resposta. O grandão da Galileia estava lá passeando com eles. Foi do lado de dentro que Daniel recebeu resposta. Os leões teve que jejuar. Ravastu kavadagassé, shabandaiassé. Foi do lado de dentro que Jesus rompeu o túmulo e saiu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi do lado de dentro. O anjo entra, Pedro dorme, o anjo vai e toca ao lado de Pedro, aonde o Cristo foi ferido, quando estava na cruz, do lado. O anjo toca na onde? Do lado de Pedro. E a Bíblia vem dizer que quando o anjo toca, Pedro é o quê? Despertado. Pedro se desperta. E o anjo, a Bíblia vem dizer que depois que toca em Pedro, as cadeias faz o quê? Que interessante, né, irmãos? Que o anjo não foi nas cadeias e começou a quebrar. O anjo tocou em quem? Em Pedro. Não precisou tocar o quê? Nas cadeias. Ah, quem está entendendo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A resposta quando vem do céu, a cadeia de Herodes não prevalece, a cadeia do homem não prevalece, cai por terra. Cai por terra. Eu termino aqui agora. Aí olha o que o anjo faz. Toca em Pedro, as cadeias quebram. Aí o anjo fala agora: cinge-te, se posiciona, volta à responsabilidade, porque quem te chamou garante. A sentença veio de Herodes, mas quem me mandou aqui foi o Rei dos Reis. Pedro, volta para a responsabilidade. Aí o anjo olha para ele e diz:
calça sandálias. Efésios capítulo 6. A sandália do Evangelho. Calça a sandália, volta a pisar, volta a marchar, calça a sandália do Evangelho. Vai, Pedro, eu lhe chamei. Vai, Pedro, é pastor. Vai, Pedro, levar o Evangelho. Vai, Pedro, eu te escolhi, te capacitei. Ninguém pode tirar a sandália do Evangelho daquele que foi separado por Cristo Jesus. Para terminar, e depois, Pedro, pega a sua capa. E quando nós vamos estudar sobre capa, capa significa uma responsabilidade. E Pedro tinha uma responsabilidade. Sabe o que o anjo está dizendo? Pedro, pegue a capa, volta à sua responsabilidade. Capa significa revestimento, Pedro. A igreja está te revestindo, Pedro. Bota a sua capa, Pedro. Quem mandou você parar, Pedro? Quem disse que você ia parar, Pedro? Quem disse que a cadeia ia para você, Pedro? Quem disse, Pedro, que Herodes, o rei da terra, ia arrancar a responsabilidade que o Nazareno colocou em você, Pedro? Igreja, muitos tentam tirar a nossa responsabilidade, tentando nos colocar em prisões, tentando nos colocar envalados, mas quem nos deu a responsabilidade nos conhece, e a resposta dele vem. Pedro se levantou, pegou a sua responsabilidade, a capa, e a Bíblia vai dizer que um anjo olha para ele e disse: segue-me agora, vem. A luz veio sobre a prisão, e raiou uma luz, e aqueles que estavam sentados sobre o vale da sombra da morte foram impactados pela luz do Cordeiro, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Nazareno, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ravastur que amadagassura badagassé, antarabadagasser andaiaçu. E o anjo disse: segue-me, Pedro. E é interessante que os dois soldados que é contada a história deles, que estavam do lado de Pedro, ninguém não ouve mais. É porque tem gente que vai até começar a se levantar contra mim e contra a sua vida, mas não vai até o fim, porque temos um dono, e o dono é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vem dizer que a prisão, houve-se uma luz, e o anjo entrou, e Pedro seguiu. E quando Pedro seguiu, o texto vem dizer que ninguém pôde conter. Pedro saiu, e o anjo saiu com Pedro. Era 16 guardas. Pedro saiu entre eles. Ei, não importa o exército que vai se levantar contra você. O que importa é que temos um dono. O que importa é que o nosso exército é maior. O nosso exército é poderoso. O nosso exército é um exército que sabe como pelejar. Pedro saiu. E quando Pedro sai, e a Bíblia vem dizer que Pedro não entendeu. Pedro estava ainda sonolento, mas para Pedro era uma visão. E muitos de nós iremos viver isso ainda. Às vezes não iremos entender o que é, mas o Espírito vai conduzir. O Espírito vai direcionar. O Espírito vai nos dar direção. Pedro saiu. A igreja estava o quê? Orando incessantemente. Pedro bate na porta. Só que aí a menina veio atender. E ela olha e diz: meu Deus, corre, vai lá, chama eles. Só que eles olham e dizem: não, pai, deve ser um anjo aí. Rapaz, não é Pedro não. Muitas das vezes oramos e não acreditamos nas promessas do Senhor. E o Senhor está dizendo para nós, nesta noite, ou nesta manhã, passe a acreditar. O Senhor está dizendo nesta manhã, passe a acreditar. O Senhor está dizendo nesta manhã, passe a acreditar. E Pedro uniu-se à igreja. E terminando a mensagem desta manhã, com o tema da mensagem: a igreja que é movida pelo Espírito não pode ser parada.
porque ela tem um dono, e o dono dela é Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.